Existe um mundo em ruínas, ruas vazias, construções enormes com catedrais mortas e uma menina que carrega um ovo como se carregasse a última coisa sagrada que ainda restou. Ela protege esse ovo com uma devoção absoluta, dorme com ele, esconde ele, vigia ele, como se ali dentro houvesse não só uma vida possível, mas um sentido para continuar existindo naquele cenário que parece ter sobrevivido ao próprio fim. Do outro lado surge um homem, um viajante silencioso, armado, marcado por uma presença estranha, quase deslocada. Ele entra nesse universo sem oferecer respostas claras, mas sua simples existência já ameaça o equilíbrio frágil da garota, porque enquanto ela vive de proteger uma promessa, ele parece alguém que já atravessou o ponto onde promessas deixaram de significar alguma coisa. E esse é um encontro entre alguém que ainda guarda fé e alguém que talvez já tenha aprendido a desconfiar dela. A história de Angel's Egg se passa num mundo devastado, escuro e quase imóvel. Não sabemos exatamente o que aconteceu ali. Não existe um contexto expositivo tradicional. Não há uma narrativa didática explicando o colapso daquela civilização. O filme simplesmente nos joga nesse espaço de arquitetura monumental, sombras pesadas e silêncio. E esse silêncio é essencial porque ele funciona como matéria principal do filme. Nesse cenário, conhecemos a menina. Ela anda por ruas desertas, carregando um ovo grande e branco. O gesto parece simples, mas o filme transforma esse cuidado numa espécie de ritual. A menina trata o ovo como seu destino. Tudo ao redor parece decadente, mas a relação dela com o ovo preserva uma espécie de ordem íntima. Ela vive em estruturas abandonadas, dorme em lugares improvisados e se desloca por esse mundo como alguém acostumada à ruína. Ainda assim, existe nela um traço de inocência obstinada. Ela coleta água em frascos, observa o ambiente, protege o ovo com um zelo quase religioso. É uma personagem que a identidade dela parece ser algo inseparável daquilo que ela guarda. Em paralelo, o filme representa o homem. Ele chega carregando uma arma em forma de cruz, o que já introduz uma camada simbólica fortíssima. A presença dele é bem enigmática, mas também existe algo nele que inspira a cautela. Ele parece um sobrevivente, mas não no sentido aventureiro. Parece alguém que continua caminhando depois que uma crença já se desgastou. A menina encontra esse homem e aos poucos os dois passam a dividir o espaço. Não se trata de uma relação construída por diálogos expositivos ou por desenvolvimento convencional. O filme está muito menos interessado em contar quem são essas pessoas, no sentido biográfico, e muito mais em fazer com que elas encarnem posições espirituais e afetivas diante daquele mundo. Em vários momentos, a garota mostra ao homem o espaço onde ela vive. Vemos navios petrificados, prédios gigantescos, sombras de peixes atravessando as paredes e grupos de homens que caçam essas sombras com lanças e armas, como se ainda obedecessem a uma lógica de sobrevivência que já perdeu o seu objetivo real. Essa é uma das imagens mais memoráveis do filme. Pessoas perseguindo reflexos, silhuetas, rastros sem substância. Uma atividade intensa, séria, disciplinada, mas profundamente vazia. E o filme nunca precisa verbalizar por meio de diálogos expositivos, porque a própria imagem já diz tudo. A menina também conta ao homem uma espécie de narrativa sobre o ovo, sobre pássaros, sobre a vida, sobre espera. Há uma confiança silenciosa de que o interior do ovo contém uma verdade que ainda não foi revelada. O homem observa e aos poucos vai colocando fissuras nessa lógica. Em determinado momento, ele fala sobre a Arca de Noé, sobre a pomba que foi solta e não voltou, sobre o tempo em que a promessa se perdeu ou se interrompeu. Essa inserção bíblica é fundamental porque desloca o filme para uma dimensão teológica mais explícita. E a partir daí, Angel's Egg deixa mais claro que não está apenas lidando com imaginação pós-apocalíptica, mas com restos de fé. A menina continua confiando no ovo. O homem continua rondando essa confiança. Então o filme caminha para o seu gesto mais decisivo e o mais brutal. O homem quebra o ovo.
É um momento devastador justamente porque o filme constrói toda a sua atmosfera em torno desse objetivo. Quebrar o ovo viola o núcleo espiritual da menina. Ele interrompe a única coisa que ainda sustenta sua relação com o mundo. Quando o ovo é destruído, a menina entra em desespero. Ela corre, cai, se fere e o seu corpo parece não suportar o colapso daquela crença. E aí, pouco depois, ela afunda na água. E aqui o filme entra de vez num território mais abstrato. Nesse desfecho, vemos uma imagem monumental. Figuras semelhantes a estátuas de formas petrificadas, ovos, corpos, embarcações, uma composição que faz o mundo inteiro parecer um cemitério de crenças fossilizadas. O planeta, ou estrutura final, lembra um artefato cósmico, uma relíquia gigantesca feita de memória, fracasso e espera. E o homem segue adiante, enquanto a sensação que fica não é de resolução, mas de perda irreversível. Opa, beleza, eu só quero me apresentar, eu sou o Raoni e eu quero te fazer alguns pedidos. Talvez você já saiba o que é. Dê o like, se inscreve, pode comentar algo aí que você queira comentar, que isso vai me ajudar pra caramba, beleza? O que torna Angel's Egg tão singular é que ele não tenta fechar as suas imagens num sentido único. O filme inteiro trabalha a partir da suspensão. Ele oferece símbolos para serem contemplados e isso muda tudo porque a experiência não está em descobrir o que realmente aconteceu ali, mas em perceber que o filme está falando de fé, descrença, pureza, trauma civilizacional, esvaziamento espiritual, sem precisar transformar nada disso em uma tese mastigada para você. Se a gente tentar condensar Angel's Egg numa linha de força principal, talvez a leitura mais poderosa seja essa. O filme fala sobre a persistência de fé num mundo que já não garante nenhum sinal de transcendência. A menina guarda o ovo como quem guarda uma promessa, mas o filme nunca prova que essa promessa é verdadeira. E justamente por isso ela se torna tão importante. O ovo pode conter vida, mas pode conter vazio, pode conter ilusão. A menina não sabe. Mesmo assim, ela dedica tudo a ele. Talvez essa seja a forma mais radical de crença que o filme consegue imaginar. O homem encarna outra posição. Ele parece alguém atravessado por uma espécie de desencanto espiritual. Como se ele estivesse dizendo que em algum momento o sinal não voltou. O vínculo que ligava céu e terra falhou. E desde então sobrou apenas a repetição, a ruína e a espera. Nesse sentido, o gesto de quebrar o ovo pode ser lido de várias formas. Pode ser visto apenas como crueldade, pode ser visto como uma tentativa de libertar a menina de uma ilusão, pode ser visto como impulso destrutivo típico de quem perdeu a capacidade de tolerar a inocência alheia. E talvez o mais interessante seja que o filme sustenta todas essas possibilidades ao mesmo tempo. Porque destruir uma crença falsa pode parecer um ato de lucidez, mas também destruir a crença que ainda mantém alguém vivo talvez seja só outra forma de violência. Há uma dimensão biográfica nessa leitura que costuma aparecer quando se fala de Mamoru Oshii, o diretor. O diretor já comentou em diferentes momentos da carreira sua relação ambígua com o cristianismo e com a espiritualidade, e Angel's Egg parece nascer justamente desse impasse. Não é um filme sobre fé, mas também não é uma obra cínica. Ele não ridiculariza a crença, também não confirma. O que ele faz é muito mais delicado e doloroso. Ele observa o que sobra da experiência religiosa quando a certeza desaparece, mas a necessidade do sagrado continua. Mas Angel's Egg tem um traço muito próprio. Enquanto muitas obras sobre transcendência se estruturam a partir da palavra, do debate filosófico ou da crise explícita, aqui a reflexão acontece pela imagem. Água, sombra, pedra, ovo, navio, cruz, peixe, são símbolos antiquíssimos, quase arcaicos. Mamoru Oshii organiza tudo isso como se estivesse montando uma liturgia de ruínas. E aqui surge uma interpretação especialmente forte. Talvez aquele mundo seja um mundo depois da perda do mito. Um lugar onde os símbolos permaneceram, mas o sentido que antes os unia se partiu. Ainda existem cruzes, ovos, peixes, arcas, caçadores, procissões, arquitetura sagrada, só que nada parece plenamente vivo. Tudo se parece com um ritual sem revelação. Se essa leitura fizer sentido, a menina se torna ainda mais trágica, porque ela seria uma das últimas figuras capazes de acreditar na verdade.
não num dogma estruturado, mas numa promessa íntima. Ela ainda trata o símbolo como algo vivo. O homem, ao contrário, parece tratar o símbolo como ruína. E quando ele quebra o ovo, o que se quebra não é apenas a esperança de uma personagem, é a possibilidade de uma relação inocente com o mistério. Outra imagem muito rica está na imagem dos caçadores de sombras de peixes. Aquela sequência parece falar de civilizações inteiras organizadas em torno de ausências. Gente que se movimenta, trabalha, se mobiliza e se sacrifica tentando capturar algo que não está mais ali. Isso pode ser religião, pode ser política, memória, pode ser tradição, pode até ser felicidade. E Angel Zeg é doloroso justamente porque se recusa a escolher uma resposta confortável. O filme sabe que a fé pode ser abrigo, mas também sabe que ela pode ser um casulo vazio. Sabe que a descrença pode ser lucidez, mas também pode ser esterilidade espiritual. Entre essas duas posições, Mamoru Oshii constrói um cinema de suspensão. Um cinema onde o sentido não é entregue, é apenas guardado por um tempo, como um ovo nas mãos de alguém que ainda não desistiu. Talvez o verdadeiro horror de Angel Zeg não seja em viver sem respostas, mas perder a coragem de proteger aquilo que ainda nos dá esperança.